Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Sabedoria, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Nos vídeos anteriores disse que o descrente não pode ser sábio, porque o sábio odeia o mal e faz o bem. E o bem que faz, faz com humildade, pois sabe que sem Deus não pode fazer. E o descrente não leva Deus em consideração em nada, é orgulhoso e desconhece o que é verdadeiramente bom e mal, pois não conhece a Deus. Agora estarei prosseguindo. A sabedoria envolve, de forma sintetizada, 3 pontos: fé, razão e ação. A ação envolve o comportamento, tanto o agir quanto o falar. É agir fazendo o bem e da forma mais correta possível. É falar aquilo que é bom, verdadeiro, agradável, edificante. E falar da melhor maneira possível, mesmo que venha, se necessário, para o bem do ouvinte, desagradá-lo. É instruir no caminho certo, é ensinar bem o bem. Muitos acham que ser sábio é saber falar bonito, falar com eloquência. Apesar de isso ser uma ótima habilidade para cativar e persuadir o ouvinte, a qual é plenamente aceitável de se usar, ser sábio não tem a ver com isso. Apenas isso não passa de pedantismo, orgulho. Como já disse aqui no canal, falar corretamente não é necessariamente falar o que é correto. Ser sábio é saber falar coisas agradáveis, no sentido de falar sobre o que é verdadeiro, falar coisas que são para edificação. E, voltando ao agir, agir em conformidade com o que se fala, pois não adianta falar aquilo que é bom e agir mal. Não obstante, para falar e agir o mais correto possível, é necessário antes passarmos pelo escrutínio da razão. Saber analisar e avaliar as situações. É preciso raciocinar, discernindo o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Discernir é saber julgar, diferenciar o bom do mal, o certo do errado. Fazer a melhor escolha, tomar o melhor caminho dentre 2 ou mais opções. O que muito vimos nessa série A Balança do Sábio, onde o sábio sempre diz: melhor é alguma coisa do que outra coisa. Esse é o discernimento. E somente se pode falar o que é bom da maneira correta e agir para o bem da maneira correta quando se sabe o que é bom e correto. E para isso necessitamos do outro ponto, a fé. Perceba que estou percorrendo o caminho do final para o início, pois, como disse Santo Agostinho de Hipona e posteriormente Anselmo de Cantuária, a fé precede a razão. E eu acrescento, precede também a ação. A fé envolve o crer em Deus e, principalmente, o temor a Deus. Se uma pessoa não crê em Deus, não tem como ela saber o que é verdadeiramente bom e mal, porque ela não terá um absoluto moral de referência. E como eu disse no vídeo anterior, desta forma, todos seriam sábios, pois cada um seria sábio aos seus próprios olhos, discernindo, falando e agindo segundo acham que é bom e correto. E o principal da fé para a sabedoria é o temor a Deus, porque muitos, apesar de crerem em Deus, não o temem.
Assim sendo, mesmo crendo em Deus, não se submetem a Ele e acabam raciocinando e se comportando de igual forma àquele que não crê, no final das contas. Recapitulando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é odiar o mal. O mal é pecado, e pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crê em Deus, não há como saber o que de fato é bom ou mal. E mesmo fazendo algo bom, não agradaria a Deus, porque ele não rende glória a Deus, pois não crê em Deus. E assim retém a glória para si, o que é orgulho. E a sabedoria odeia o mal, inclusive o orgulho. Sendo assim, um descrente não pode ser verdadeiramente sábio. Até porque em Provérbios 2, verso 6 diz: Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É provável que Tiago esteja ecoando este provérbio quando no capítulo 1, do versículo 5 a 6 de sua epístola, ele diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Estes textos reforçam que somente o crente pode ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria vem de Deus. Devemos buscá-la em Deus. Ele é a fonte. E Tiago, um pouco mais à frente, nos versículos 16 e 17, diz: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Onde mais o ser humano encontraria sabedoria? O descrente pode buscá-la em livros, em experiências, em conversas produtivas, em palestras. E isso todos devem fazer, inclusive o crente. Isso tudo aumentará nossa capacidade de reflexão, de análise, avaliação, discernimento, de como agir melhor, de como viver melhor, de como falar melhor, de como tomar decisões melhores. Nos trará conhecimentos profundos e diversos e importantíssimos. Não obstante, isso tudo não passará de vaidade. Apenas uma sabedoria segundo o mundo que, no melhor possível, tratar-se-iam de vestígios de sabedoria, uma sabedoria incompleta, imperfeita. A sabedoria perfeita vem de Deus, não se encontra ela em outro lugar. O descrente não a encontra porque não a procura no lugar certo, lugar este que ele acredita não existir ou, talvez, até acredite, mas detesta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17, Paulo diz a Timóteo o seguinte: Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Sábio para quê? Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vemos aqui coisas importantíssimas. Perceba que a verdadeira sabedoria é aquela que nos aperfeiçoa para a salvação. As Sagradas Letras, a Bíblia, é um dos instrumentos da revelação de Deus, pois são os relatos documentados da revelação de Deus ao longo da história, por meio dos profetas, de Cristo e dos apóstolos.
Nas Escrituras Sagradas, nos é mostrado um pouco de quem é Deus e da vontade dele. O descrente não obtém sabedoria desta fonte, pois lhe falta fé. Outro ponto importante é que o texto diz que as Escrituras nos corrigem, nos guia, nos educa, para que possamos fazer toda boa obra. Como já disse anteriormente, o descrente pode fazer coisas boas, que podem ajudar pessoas, que podem contribuir para o progresso de algo no mundo. Porém, não passa disso. Toda expressão de suposta sabedoria do descrente não agrega em nada quanto à vida eterna. Limita-se às coisas deste mundo, e a sabedoria verdadeira, como diz Tiago, vem do alto e, como disse Paulo agora, as Escrituras nos tornam sábios para a salvação. Por isso que a fé e, consequentemente, o temor a Deus é fundamental para a sabedoria. Eu li o final do capítulo 3 de Paulo a Timóteo, mas agora lerei o início. Veja bem, desde o primeiro versículo, Paulo está a falar que nos últimos dias os homens amarão o mal. E no final do versículo 4 em diante, ele vai dizer que eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, o poder de Deus. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Veja que interessante este trecho. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aqui Paulo está a falar de crentes, de líderes religiosos, mas que são falsos mestres. E é por isso que eu achei excepcional o autor de Provérbios dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor e não simplesmente o crer no Senhor, porque muitos creem, mas mesmo assim não o temem. Não é somente o descrente declarado, mas também aqueles que se dizem ser crentes, mas que não temem a Deus. E não somente crentes, mas líderes, mas que não temem a Deus. Não chegam a ser sábios, e sim insensatos, e corrompem a muitos. Seus ensinos são falsos, ou talvez, às vezes, até mesmo verdadeiros, porém sem nenhuma substância de fé genuína e temor a Deus. Apenas suposta sabedoria, sabedoria deste mundo, que nunca leva ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do poder de Deus, ao Evangelho. Quem é verdadeiramente sábio crê em Deus e teme a Deus e, por isso, busca em Deus a sabedoria, o conhecimento, o entendimento para a vida. Busca conhecer a Deus cada dia mais, procurando crescer na graça e no conhecimento, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, o doador, a fonte de todo dom, onde se inclui a sabedoria. Não há como saber o que é bom sem Ele e a lei que Ele nos deu. Sem a lei de Deus, não podemos odiar o mal e amar o bem, pois não saberemos o que é bom e o que é mal. E não há como falar e agir em direção ao bem sem o Espírito de Deus a nos guiar, sem o Espírito Santo a nos santificar e nos capacitar a fazer o bem. E isso gera em nós a humildade para reconhecermos que não podemos fazer nada de bom sem Ele, porque somos pecadores,
Nossa natureza é pecaminosa e nossa justiça própria não passa de imundícia. O verdadeiro sábio vive uma vida corandeu, isto é, uma vida diante de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus. Existem vários tipos de sabedoria, ou poderia dizer que a sabedoria pode ser aplicada em vários âmbitos. Por exemplo, temos o conhecimento acerca da saúde, o saber sobre artes, o entendimento a respeito da retórica, a ciência da matemática. Porém, esses saberes, por mais valiosos, por mais importantes que possam ser, são insuficientes para nos apresentar a salvação. Do que adianta alguém ser o maior conhecedor de certo saber e poder colaborar para o progresso da humanidade com muito conhecimento, porém conhecimento este que não contribuirá em nada para a salvação da alma? Isso seria ser sábio? Não estou a dizer que tais conhecimentos sejam desnecessários, longe disso. Estou a dizer que não passa de sabedoria que contribuirá para esta vida, que não é eterna. O principal saber é o saber de Deus, que nos leva à salvação, e a partir daí o saber sobre as demais coisas. Procuremos conhecer o Criador e depois a criação. E vale dizer que conhecer a Deus é amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo acima de tudo. E não somente um conhecimento teológico de saber discursar sobre Deus. Por isso que no capítulo 14 do Evangelho de João, repetidas vezes Jesus diz que quem o ama, guarda e obedece aos mandamentos dele. Por isso que o sábio em Eclesiastes começa o livro dizendo que a sabedoria é sofrimento, é desgosto, é canseira, é um fardo pesado. Mas aqui ele está se referindo à sabedoria deste mundo, porque o homem, por mais que explore e investigue toda a obra que Deus fez, nunca conseguirá descrever tudo. É um trabalho inesgotável. Porém, encerra o livro dizendo o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O temor a Deus nos levará a conhecer e amar mais a Deus. E se o conhecimento a respeito das obras de Deus é inesgotável, o conhecimento de Deus infinitamente mais. Não obstante, o pouco conhecimento de Deus nos proporcionará conhecimento para a salvação, que é o essencial para nós. Encerro por aqui a introdução da minha reflexão sobre a sabedoria, mas no próximo vídeo darei prosseguimento iniciando a primeira comparação. Que a paz seja com você e até o próximo lado B.